pessoas que representam um momento da história. E elas já passaram por tantas coisas, e elas escolheram permanecer. Elas escolheram continuar. Quando pastores saíram, elas continuaram. Quando pessoas decepcionaram elas, adivinha? Elas continuaram. Quando alguém fez algo que ela não gostou, ela continuou. Quando a igreja mudou para uma direção que talvez não era a direção preferida delas, sabe o que elas fizeram? Continuaram. Continuaram servindo ao Senhor, amando a igreja, se dedicando. A gente precisa voltar a praticar a perseverança. Permanecer. A árvore profunda, a árvore que cresce corretamente, a tamareira, ela aprende a resistir às adversidades. E ela continua plantada na casa de Deus, na casa do Senhor, no templo de Deus, por um longo período, por muitos e muitos anos. Ela permanece. Porque ela é robusta e ela consegue resistir às adversidades. Não sei, querido, talvez nessa manhã você esteja aqui e você tenha passado por alguma dificuldade dentro da igreja. Talvez você está aqui nessa manhã e você tenha enfrentado alguma decepção dentro da própria igreja. Porque isso acontece. Inclusive dentro da Betel. Não pense que a gente tem a intenção de vender a imagem de que a Betel é um lugar perfeito. Não é. Mas a Betel é um lugar que você pode escolher perseverar. Mesmo diante dos desafios. Mesmo diante das imperfeições. É exatamente isso que significa maturidade espiritual. É quando você alinha as suas expectativas e pensa, o que esperar dessa igreja? O que esperar de uma igreja? Quais são os limites de uma igreja saudável? E aí você consegue, com base nas escrituras, encontrar esse limite. Nunca buscando a perfeição da igreja, mas entendendo que sim, uma igreja saudável tem marcas que precisam ser bem avaliadas. E quando a igreja falhar com você, falhar com a sua família, quando alguém fizer algo que você não gostou, você fala, Senhor, eu vou escolher permanecer para o bem do teu povo, para a maturidade da minha própria fé, para a edificação do corpo de Cristo. Seja dos que agregam, seja dos que somam, seja dos que fortalecem, e não dos que dissipam, dos que dividem, dos que se vão. Porque muitas pessoas realmente passaram por aqui. Muitos passaram. Mas nessa manhã nós louvamos a Deus porque nesses 48 anos, muitos outros permaneceram. Muitos outros ficaram. Muitos outros continuaram se doando e se entregando. Para que o Evangelho chegasse até mim. Para que o Evangelho chegasse até você. Para que ele alcançasse a sua família. Esses outros escolheram perseverar e permanecer. E por último, o caminho da maturidade espiritual consiste em frutificar. Em último lugar, frutificar. Mesmo na velhice, produzirão frutos. Continuarão verdejantes e cheios de vida, anunciando que o Senhor é justo. Que bênção, irmãos, é envelhecer na presença de Jesus. Que bênção é envelhecer na igreja. Que Deus nos dê a graça de vivermos a nossa vida na igreja, frutificando. É por isso que tem espaço na igreja para os nossos idosos também servirem. Tem espaço. Alguns já servem, inclusive, alguns servem no acolhimento, servem em outras áreas, porque eles continuam frutificando. E é tão bom, irmãos, contar com a experiência deles. É tão bom contar com os frutos do amadurecimento deles. Como eles já viram muita coisa, eles falam assim, pastor, ó, vai dar certo. Quando um coração mais jovem enverga, balança, estremece, nada melhor, irmãos, do que ouvir alguém que já passou por um tanto de coisa, por um tanto de dificuldade. Sabe o que essas pessoas costumam dizer? Olha, já vai acontecer, vai dar certo, Deus vai cuidar, Deus vai sustentar. Não é a primeira vez que a Betel está se dispondo a expandir. E certamente outros desafios vieram. Quando a Betel fez a ampliação desse templo, construiu um segundo andar.
O medo vem ao coração daqueles que às vezes estão conduzindo o trabalho, mas o Senhor cuidou, irmãos, até aqui. Olha, eu vou te dizer, às vezes meu coração aperta, mas eu sou lembrado por essa geração que já viu muito mais coisas do que eu, que Deus está cuidando. O fruto do amadurecimento, irmãos, é como uma árvore, não sei se você já teve essa experiência, uma árvore que cresce no quintal do vizinho, mas ela debruça para o seu lote. Já teve essa experiência? Já viu isso acontecendo? E aí essa árvore frutífera cresce, os galhos começam então a invadir o seu lado, e de repente você pode colher uma fruta que você não plantou. Mineiro tem muito pé de manga, né? Minas tem muito pé de manga. Para onde você vai tem pé de manga, e de repente o pé de manga cresce, os galhos se estendem, caem dentro da sua casa, você nunca regou aquela árvore, mas você desfruta daquela criação de Deus abençoada, docinha, docinha, e você consegue desfrutar de algo que você nunca cultivou. O que é isso? Isso é mais ou menos a imagem do que é a igreja de Jesus, quando ela conecta gerações, quando ela é esse verdadeiro mosaico de crianças, idosos, homens e mulheres, jovens, todos misturados, servindo ao Senhor juntos, conectando as gerações. E aí, coisas que você não plantou, você colhe. Você jovem, você está colhendo um banco mais macio, que o Renatão falou, fez questão de te lembrar que nem sempre foi assim. Mas pastor, o que é isso? Sempre, eu nasci nessa igreja, nasci nesse banco, era assim. Pois é, deixa eu te dizer, nem sempre foi assim. Foi no recorte da sua vida. Mas muitos outros, eu lembro de quando a gente estava trocando esses bancos, e um comprava um banco, um dava uma oferta aqui, um fazia uma coisa aqui. A Betel nunca foi uma igreja de muitos recursos, mas sempre foi uma igreja que investiu em missões, que cuidou dos necessitados, que assistiu comunidades, que plantou outras igrejas. Sempre foi assim, nunca sobrou muito para nós. Para nós é sempre no desafio. Mas antes de sentar nesse banco, muita gente trabalhou e doou para que você pudesse ter um conforto um pouco melhor. Você está comendo, desfrutando daquilo que outros semearam. E isso é maravilhoso. Se você for lá no sertão, por exemplo, os meninos voltaram do sertão há pouco tempo, se você tiver um sol assim bem intenso, se entrar debaixo de uma sombra de uma árvore lá no sertão, nossa, é um refrigério. É um refrigério. Quando nós cultivamos relacionamentos entre as gerações, por exemplo, o seu Zequias é do meu GD. Quando nós nos relacionamos com outras faixas etárias, nós desfrutamos do descanso, da sombra de outros irmãos que tanto nos abençoam. Isso é ser igreja. É esse tipo de igreja que nós queremos ser. Por isso eu tenho reforçado, quando você sair daqui hoje, você mais jovem, não saia sem dar uns 3, 4 abraços nessa geração não, porque a gente deve muito a eles, e a gente está na sombra de muita coisa que eles trabalharam. Precisamos honrar essas pessoas. Quem então deve ser louvado? Esses irmãos? Não. Das suas próprias bocas sai o louvor a Deus. O Senhor é justo. Ele é a minha rocha. Nele não há injustiça. O que eu espero, meus irmãos, e eu encerro, vou chamar aqui o louvor, para a gente cantar e encerrar esse momento. O que eu espero, meus irmãos, é que se Jesus não voltar, se o Senhor não voltar, nós não sabemos, não vos compete saber tempos ou épocas. Mas se Jesus não voltar daqui a 40 anos, daqui a 48 anos, quem sabe? A minha oração é que as pessoas olhem as nossas fotos e digam, essa geração cresceu, permaneceu e frutificou. Nós estamos aqui porque há 40 anos, a Betel Planalto, o João, o Zé, a Maria, a Ana, fizeram muitas coisas, permaneceram firmes, e Deus deu o crescimento, porque Ele é justo, Ele é fiel, Ele é a nossa rocha. Nós não poderíamos terminar diferente, senão cantando um hino, né? Já que nós estamos nesse dia, olhando para a nossa história, louvando a Deus pela vida dos nossos irmãos que já estão aqui há tanto tempo,
e eles gostam tanto de hino. Então, a Betel é uma igreja para todas as gerações. A Betel é uma igreja para todas as idades. E aí de vez em quando a gente canta hino. De vez em quando a gente canta uma música nova. De vez em quando as duas estão no mesmo repertório. E está tudo certo, para a glória de Deus. Nós vamos cantar um hino. E aí você mais jovem, porque os idosos não precisam nem pedir isso. Eles vão soltar a voz, porque é a música que eles gostam. É você mais jovem, faça uma só voz com essa geração. Abra sua boca. Adore a Deus. Vamos juntos encerrar esse momento. Queria te convidar a se colocar de pé. E nós vamos cantar ao Senhor. Dar graças a Deus. A esse Deus grandioso. Para que Ele nos dê a graça de crescer, permanecer e mesmo quando formos velhos, frutificar. O que é a frutificação? O fruto é o resultado da transformação do Evangelho na minha vida. Isso é o fruto. O que é o fruto? O fruto é o resultado do que o Evangelho faz no seu coração. E essa é a bênção da igreja. Enquanto o Evangelho me transforma, os resultados dessa transformação alcançam vocês. Quando o Evangelho te transforma, os resultados dessa transformação me alcançam. Eu sou abençoado por aquilo que Deus está fazendo na sua vida, na sua história, na sua família, quando você escolhe viver em comunidade. Quando nós entendemos isso, então, irmãos, a nossa igreja é fortalecida e nós temos muitos motivos para celebrar. Temos razões para celebrar ao Deus que nos sustentou até aqui. E certamente, porque Ele é fiel, continuará sustentando as próximas gerações. Com o cedro do Líbano, permaneceremos firmes, venha o que vier. Passe o que passar, Deus é a nossa rocha. Ele é a nossa rocha. Vamos cantar ao Senhor?
Aleluias. Glória a Deus. Vou chamar o pastor Richard. Vai encerrar para nós. Dá a mão para o irmão que está do seu lado. Vamos agradecer a Deus. Meus irmãos, Deus, por meio do seu Filho, iniciou a escrita de uma história de redenção. E sabe o que é lindo disso? Nós somos partes dessa história. A Igreja Betel é parte dessa história. Vamos orar. Bendito Deus. Obrigado, ó Pai, pelo Senhor nos escolher para fazer parte, ó Deus, desta história. Nós não estamos fora, alheios, ó Deus. Nós fazemos parte desta história de redenção. Quantos momentos bonitos, alegres, festivos passamos aqui, esta igreja passou. Quantos irmãos, ó Deus, lançaram o fundamento para que hoje nós possamos estar aqui na tua presença, cantando que grande é o Senhor, cantando grandioso és tu. Pai, que essa história continue sendo escrita pelo Senhor, e que nós, ó Deus, sejamos diante de ti, ó Deus, prontos a continuarmos, ó Deus, frutificando para a glória do teu santo nome. Louvamos, engrandecemos, adoramos ao Deus único, eterno, ao Filho de Deus, Cristo Jesus, que nos escolheu e que tem chamado muitas pessoas para fazerem parte dessa história de redenção. Seja conosco, ó Pai, nós oramos gratos a Ti assim no nome de Jesus, e que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação do doce Espírito de Deus, e a graça, a maravilhosa graça de Cristo Jesus, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas por toda a eternidade. Todos dizem amém. Meus irmãos, vão em paz, Deus abençoe a sua semana, e não deixe de cumprimentar quem está ao seu lado. Deus abençoe. Obrigado por acompanhar a nossa transmissão. Esperamos que a mensagem de hoje tenha tocado a sua vida e trazido inspiração. E se você foi abençoado por esta mensagem, não esqueça de compartilhar o link com seus amigos e familiares. A sua ajuda é muito importante para espalhar a palavra de Deus. E para ficar por dentro de todas as novidades, sermões e outras atividades da igreja, você pode se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações. Desta forma, você será avisado assim que um novo vídeo for ao ar. Além disso, temos também o nosso site e estamos também no Instagram. Nos siga para acompanhar os nossos posts, eventos e muito mais. Os links estão logo abaixo. Que Deus abençoe a sua vida grandemente.